Olá, meus queridos alunos do curso de Radiologia da UDC, quinto período, professor Poti novamente com vocês. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos dar continuidade à nossa aula de Radioantropologia Forense, parte 2. Nós havíamos parado na parte 1 nesse slide que vocês estão vendo. Vamos dar continuidade agora para que o estudo de vocês seja tranquilo e calmo. Só algumas informações importantes. Em breve estaremos disponibilizando para vocês no RA esta segunda parte, essa aula remota em vídeo, a segunda parte, a parte 2. O PAR, plano de aula remota, número 4, com as instruções, e uma lista de exercícios para vocês praticarem, pesquisarem e estudarem. A entrega dos exercícios vai ficar para o dia 21, vou dar bastante tempo para vocês pesquisarem. Vocês entregam para mim essa lista de exercícios dia 21 pelo e-mail informado no par, ok? Bom, então vamos dar continuidade. Como a gente viu na aula anterior, a diferença dos quadris ou pelvis, tanto feminino quanto masculino. Aqui ainda na estrutura do quadril, a curva do osso sacro, ou seja, é uma outra investigação radiológica que pode evidentemente ser um traço de evidência antropológica nessa investigação. Né? Reparem que a mulher tem uma curvatura sacral mais acentuada do que do homem. A do homem é um pouquinho mais reta. Isso quer dizer que a estrutura de glúteo das mulheres se torna mais acentuada para trás, né, do que a dos homens. Né? Então, na prática, isso é bastante notável quando se compara a região das nádegas, tanto de uma mulher quanto de um homem. Né? Das mulheres bem mais protuberante em virtude desse posicionamento sacral. Tá? Ok? É outra evidência a ser observada nos mecanismos radiológicos. Tá? Aqui o osso sacro. Reparem que o osso sacro feminino, em virtude da curvatura do arco pélvico, ou seja, o arco pélvico, que é a pelve entre íleo, né, o pubis e o isquio, formando o arco pélvico direito e o arco pélvico esquerdo, eles fazem um arco bem maior, como nós já discutimos na aula anterior, quando tratamos do quadril do modo geral. Né? Então, por essa razão, o arco pélvico das mulheres, em virtude de elas terem a capacidade de gestar crianças, né? De apresentar pregnância, estou falando chique para vocês hoje, né? Então, naturalmente, o arco pélvico tem que ser mais robusto no sentido lateral. Né? Então, você pode ver que o arco pélvico é mais largo nas mulheres, o sacro é mais largo nas mulheres em virtude do arco pélvico ser maior, e o sacro nos homens ele é mais estreito, porque o arco pélvico é naturalmente mais estreito, uma vez que os homens não têm útero, não desenvolvem gestação. Esta é outra evidência antropológica a ser acentuada, a ser evidenciada numa análise radiográfica. Tá? Muito bem. Continuando aqui. Nós temos ainda a análise das órbitas oculares. Estas órbitas oculares, normalmente, os homens têm órbitas oculares mais largas, mais elípticas, né? É uma estrutura mais elipsoide, né? Mais quadriculada, vamos dizer assim, e as mulheres apresentam uma órbita ocular mais arredondada. Né? Isso é, de um modo geral, característica genética determinada pelo desenvolvimento do gênero, tanto masculino quanto feminino. Nesse caso, há uma influência bastante direta dos hormônios masculinos e femininos determinados pela definição do gênero a partir dos cromossomos sexuais. O par XX para as mulheres e o par XY para os homens. Então é uma característica
de evidência antropológica no processo de investigação radiológica, né? Então, é outro mecanismo que permite com que você descubra nessa investigação, em caso de um indivíduo que esteja irreconhecível numa análise forense a partir da radiologia esquelética, ok? Vamos à frente. Então, o confronto, né, relacionado à investigação radiológica antropológica, ela vai de encontro aos registros feitos pelo indivíduo que está, o profissional que vai estar trabalhando nesta área forense, né? Então, vai confrontar. Faz-se o primeiro registro, as análises sugeridas que a gente citou anteriormente, e compara-se com o segundo registro. Essa comparação vai definir, através desse confronto, vai definir a identificação, como a gente está dizendo no título do slide, de coisa ou pessoa, antropologicamente falando, ok? Vamos à frente. Dados teóricos no processo de radioantropologia forense, né? Identidade. Então, todo o processo de identificação, ele vai, com o perdão da obviedade da frase, né? Ele vai conhecer a identidade do indivíduo, mesmo que todos os mecanismos básicos, como a impressão digital e a arcada dentária, que são normalmente os primeiros, né, e vão permitir com que você conheça a identidade de um indivíduo, né? A estrutura genética, né, vai ser um terceiro passo, quarto passo, a análise forense vai trabalhar incessantemente dentro dessas linhas investigativas que compreendem o processo da identidade. Tá? Vamos lá. Sempre que você vai fazer um registro, tá? Esses registros devem ser analisados de forma muito criteriosa, justamente porque eles servirão de base para uma análise forense vinculada a características importantes da estrutura do indivíduo. Eu vou citar aqui um exemplo clássico relacionado à história da Segunda Guerra Mundial e do Brasil, envolvendo a descoberta do cadáver do Anjo da Morte, o apelido dado ao médico monstro, né? Aquele médico que foi o chefe do campo de concentração de Auschwitz, né? Na época da Segunda Guerra Mundial. O maior campo de concentração da Alemanha nazista era o campo de Auschwitz. Se não me falha a memória, o campo de Auschwitz ele ficava na Polônia ou na Tchecoslováquia. Eu não sei ao certo, não me lembro ao certo disso, mas eu sei que era o maior campo de concentração construído pelos nazistas. E Joseph Mengele era o médico responsável pelo campo. E ele usava, em virtude do abuso da autoridade, do poder que o nazismo implantou no mundo, né? Joseph Mengele pegava os judeus e fazia experiências horrorosas, né, com os judeus, usava eles como cobaias, né? Foram aí nessa brincadeira entre aspas, né? Foram cerca aí de 5 a 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas. Mengele conseguiu se refugiar na América do Sul, primeiramente na Argentina e depois no Brasil com identidade falsa. E alguns anos atrás, não me lembro ao certo a data, depois vocês pesquisem, Mengele foi descoberto que ele foi enterrado aqui no Brasil, em São Paulo. Como que foi feito isso? Foi feita uma exumação de cadáver, e com análise radiológica primeiro para comprovar, né, a procedência daquele corpo exumado, né, e depois, na análise forense final, foi feito o DNA comparativo com traços de DNA de Joseph Mengele coletados
para essa comparação. Então, esses dados foram rigidamente pesquisados, né? Microscópica, radiográfica, radioantropologicamente e macroscopicamente pesquisados para descobrir que o cadáver exumado era mesmo do famosíssimo anjo da morte, Joseph Mengele. Tá? Muito bem. A evolução do processo da identificação, ela vai fazer, por exemplo, um marco histórico, ou seja, uma evolução na história em si. Né? Por exemplo, o Código de Hammurabi. Né? O Código de Hammurabi fazia com que as pessoas usassem o processo antropológico de identificação como marcas no corpo dessas pessoas, absurdas, né? Como amputação de orelha, nariz e dedos, etc. Né? Muito bem. Na França, eles marcavam com ferro no rosto, né? Ou na escápula, marca de ferro, né? Ferro quente, né? Para marcar essas pessoas. É um processo de identificação também. Né? Absurdo, mas identificação. Tá? Então, como a gente citou no slide anterior, na identificação médico-legal, né, todo o mecanismo de identificação envolvendo espécie, raça ou sexo, né, em primeiro lugar, na espécie do indivíduo, levando-se em consideração o gênero do indivíduo, né, você vai ter análise principalmente esquelética, né, tanto a análise dos ossos, como a gente comentou agora há pouco e na primeira aula, a análise microscópica dessas estruturas, se assim for necessário, e a análise do sangue do indivíduo. Através da análise do sangue, pode-se obter a estrutura genética do indivíduo com a análise dos cromossomos deste indivíduo. Já a análise psíquica e jurídica, elas estariam envolvidas, evidentemente, no grau comportamental do indivíduo. Aí, a partir daí, a gente faz a identificação de indivíduos vivos, evidentemente. Né? No processo de identificação de raça, os indivíduos considerados brancos ou caucasianos ou caucásicos, os mongólicos, derivados da Mongólia, os negroides, que são os indivíduos que apresentam maior quantidade de melanina na pele, os indianos, né, que são característicos, têm quase a mesma quantidade de melanina dos negroides, mas não tem morfologia negroide. Né? E os australoides, que são diferentes, são brancos também, mas são diferenciados dos caucasianos. Né? O caucasiano, aquela característica europeia. Né? Aqui no Brasil, há uma mistura de todos aqui, em virtude de que a população brasileira ela já é derivada, evidentemente, de uma miscigenação de indivíduos. Né? Então, nós não temos um padrão étnico básico do brasileiro. O brasileiro é muito miscigenado nesse aspecto. Tá? É importante dar uma olhada nessa característica dessas entre aspas, raças, né? Porque a raça, na realidade, é a raça humana. Né? Nessas variações étnicas da espécie humana. Tá? Prefiro variação étnica, porque, como eu falei, raça é raça humana. Né? Vamos lá. Então, outro fator importantíssimo para a análise, né? Então, análise radiológica, análise tomográfica, né? A idade do indivíduo. Então, a idade do indivíduo, ela é de fundamental importância na análise tanto macro quanto microscópica. O processo radiológico é imprescindível aqui na categoria de classificação do processo de ossificação. Né? Nós temos a ossificação endocondral, que é a ossificação através do disco cartilaginoso ou do disco epifisário nos ossos longos. Nós vamos continuar esse assunto na aula número 3 da semana que vem. Um grande abraço para vocês e até lá.